Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e seguimos de viagem aqui no UVG, Pradarias Ultravioletas e a Cidade Negra, RPG da Retropunk que a gente está explorando aqui no canal, pensando aí regra, lore, sistema, tudo que for necessário para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o jogo. Quem está chegando agora tem a nossa playlist aqui exclusiva do VG, que concentra todos os nossos vídeos para você assistir com calma e depois se juntar aqui na caravana para explorar as pradarias ultravioletas. Vamos lá, pessoal. O nosso assunto de hoje é mais uma das mecânicas do VG. A gente vai falar aqui de destinos e descobertas. Mas do que trata isso? Olha só, eu vou ler um trechinho aqui para a gente começar a desenrolar essa história. O VG é um jogo de exploração de pontos geográficos, já que não usamos hexágonos aqui. Isso quer dizer que nas pradarias você tem uma série de locais conhecidos, destinos, conectados por uma rede de rotas. Você pode vê-las claramente ao longo do mapa minimalista das pradarias. Eu já mostrei aqui num vídeo anterior, rapidinho, o mapa, né, do mapa mundi, vamos dizer assim, né, o mapa das pradarias, mas eu vou mostrar aqui de novo para vocês entenderem mais ou menos o que está rolando aqui nessa mecânica, tá? Mas primeiro, olha só, como é que vai funcionar aqui essa questão dos destinos, para vocês poderem entender quando eu mostrar no mapa. Os destinos, eles são justamente os pontos conhecidos do mapa, tá? E relativamente seguros, né? Os pontos onde existem alguma pequena cidade, né? Algum aglomerado, algum povoado, ou um local onde já foi bastante explorado, né? Por isso ele consta ali no mapa, né? Então a gente vai ter aí nesse embolado cidades, ruínas, marcos famosos, esse tipo de coisa, né? Pontos geográficos, enfim. E no mapa, esses destinos vão ser indicados por um círculo, né, que vão estar conectados a outros destinos através das linhas lá, que vão ser as estradas ou os caminhos, né, mais utilizados, já mapeados, né, claro, e nisso vai ter a distância entre um ponto e outro expresso em semanas. Tá? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho do mapa agora para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, é mais ou menos o seguinte, olha, tá aqui, deixa eu tentar aproximar. Então, o ponto de partida aqui, a Cidade Violeta, tá aqui um círculo, então ele é um ponto geográfico importante aqui do mapa. Né? Outro destino, olha, estradas baixa e alta, estepe dos Neomaids. Então, tudo que tiver aqui com um círculo são justamente esses destinos. E aqui, os caminhozinhos ligando um ao outro, dizendo em quantas semanas você consegue ir de um ponto ao outro. Então, tá aqui, olha, 2 semanas, aqui, 1 semana, e assim vai embora. Só que o mapa não é só isso aqui não, tá? O mapa, ele é bem extenso, olha só. Como eu falei no início, são 32 áreas, 32 destinos, né, que você pode explorar aqui no jogo. Então, tem muita coisa, tem muita trilha. Então, esse capítulo, essa mecânica dos destinos, ela vai falar justamente como é que você vai utilizar isso no seu jogo. Uma coisa importante de mencionar que o livro traz aqui é o seguinte. No início, todos os personagens, ou melhor dizendo, a caravana da qual os personagens fazem parte, eles vão ter acesso a um mapa, tá? Justamente é uma cópia desse mapa que eu mostrei aqui para vocês algumas páginas. Só que o detalhe é o seguinte, em termos de jogo, o mapa, obviamente, ele também é um item. Então ele pode ser perdido, ele pode ser destruído em alguma condição, em algum encontro que a caravana tenha. Então o livro, inclusive, faz o alerta de você ressaltar isso para os jogadores, porque assim, se eles perderem esse mapa, as coisas podem se complicar bastante. Então, se quiserem fazer cópias do mapa, beleza, você só vai ter que ajustar isso com eles. E claro, sempre um dos jogadores precisa estar com o mapa. Então, se aquele jogador, por exemplo, cair numa coisa de ácido, ou for acertado por um ataque de fogo, alguma coisa assim, existe a chance, né, de você apimentar um pouco mais aí a viagem deles, fazendo com que eles percam acesso ao mapa e passem a navegar no escuro. Então, só para a gente resumir aqui e seguir adiante, os destinos são basicamente as áreas que estão descritas no livro, né? As 32 áreas, lá, os 32 pontos de interesse, pontos geográficos que estão marcados ali no mapa, né? E cada um deles vai ter a descrição do que tem lá, tipos de habitantes, encontros e infortúnios, como a gente viu no vídeo passado. Isso tudo vai estar separado ali por área. Mas então, se a gente já tem tudo descrito aqui em relação aos destinos, o que são as descobertas? O VG, como o próprio livro coloca aqui no início dessa sessão, é um jogo de exploração. Então olha lá, dependendo dos interesses da sua caravana, do seu grupo, esses destinos que já estão mapeados ali, que já estão razoavelmente descritos no livro, podem não ser suficientes. Então aí entra a questão das descobertas. O que seriam as descobertas? Seriam locais de interesse que ficam próximos
desses destinos mais conhecidos. Próximos aqui, para a gente entender a questão do tempo aqui no VG, até fazendo uma ligação com o vídeo anterior que eu já fiz aqui sobre esse assunto, né, do tempo, das viagens e tal, o próximo aqui ele considera que está a dias de distância. Então é uma oportunidade para tanto o narrador inserir locais novos ou aproveitar algumas das descobertas que também estão presentes aqui no livro, tá? Então, em cada área, cada ponto de destino que está descrito aqui no livro, existem também alguns exemplos, né, de descobertas que podem ser feitas. Então, a um dia de distância da cidade ultravioleta, por exemplo, tem uma área, em outro ponto qualquer, você pode se deslocar ali 2, até acho que uns 3 dias e tal, e descobrir pontos novos que podem ser criados pelo narrador, podem ser aproveitados os que já estão presentes no livro e podem ser gerados também de uma forma aleatória. Claro, temos aqui tabelas que vão te ajudar, você narrador, a criar uma descoberta nova para os seus personagens, para os seus jogadores explorarem. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui alguns exemplos dessa tabela de descobertas aqui, e elas vão funcionar mais ou menos como um encontro aleatório também. O livro diz que, nesse caso, se você quiser fazer isso de uma maneira aleatória, né, você vai fazer um teste relevante de inteligência, vai jogar um D20 ali e tal, né, e ver qual é o seu resultado aqui na tabela. Então, vou pensar aqui alguns exemplos. Se você tirar de 4 a 10, poeira, névoa e sonhos despedaçados. Ou seja, você não encontrou nada, mas desperdiçou dias explorando. Isso é importante. Se você tirou aqui de 16 a 19, nos silêncios, nas pausas das conversas, nas palavras esquecidas, há um mapa. 2 descobertas. Ou seja, aqui você vai sortear a quantidade de descobertas que você vai conseguir fazer. Por quê? O livro ele até dá uma limitação para isso, a não ser que você queira um mapa todo rabiscado. Porque qual é a ideia aqui? Vamos organizar aqui. Qual é a ideia da descoberta também? Você vai preencher o mapa, você vai adicionar informações ao mapa, que são basicamente as suas descobertas. Se o mapa vai ter só os pontos já catalogados, os destinos, as descobertas são, como o próprio nome indica, algo novo. Então, o ideal também que o livro encoraja aqui é que você faça os seus rabiscos lá no mapa, adicione as descobertas que o grupo fizer e vá complementando o mapa. O livro sugere que você limite até um máximo de 5 descobertas por ponto, né? A não ser, como eu falei, que você queira que o mapa fique todo rabiscado mesmo. Mas assim, a ideia é que você faça ali 1, 2, 3 descobertas, se for o caso, só para os personagens testarem a sorte ali e ver se consegue alguma coisa diferente. Afinal de contas, é um jogo de exploração. Sempre tenha isso em mente. E aqui, pela leitura que eu fiz, essa questão das descobertas ela vai funcionar mais ou menos, vou pegar um termo emprestado aqui de outros jogos, como uma área de aventura. Uma área de aventura, por exemplo, que a gente vê no Forbidden Lands, no Anel RPG, ou seja, é uma one shot quase, né? É um local ali específico que os personagens vão poder explorar. E claro, o VG ele vai ter a possibilidade também de conceder pontos de experiência para os personagens por essa exploração. Então a gente vai ter aqui exemplos, né, de áreas de aventura, eu já ia falar, de descobertas que os personagens podem fazer, né? Você vai ter uma outra tabela aqui para dizer mais ou menos qual é a distância em que essa descoberta está do ponto principal, né? Qual é a direção em que ela está, para você ir preenchendo aí no mapa, né? E na descrição de cada uma delas, ele coloca aqui um exemplo, ela vai dizer quanto XP você vai ganhar por explorar aquela área. Então, basicamente, só para a gente concluir o raciocínio aqui, você vai ter a tabela de descobertas que vai dizer quantas descobertas os personagens vão fazer ao explorar o território próximo ali daquele destino. Você vai ter a tabela dizendo onde é a descoberta para você ver a distância em dias. E aqui você vai jogar, só para não ficar faltando informação, você vai jogar um D6, né? Então, um dia, dois dias, enfim, vai seguindo essa lógica com uma diferença só. Aqueles resultados extraordinários, né? Se você tirar 6, você joga de novo. Então, se você tirar 6, 6 e 6, você vai encontrar a descoberta logo ali. Era bem próximo, você não se afasta nem um dia, ela estava escondida em algum ponto ali, tá? E também você vai jogar um D8 para saber qual é a direção em que está a descoberta, justamente para você poder preencher o seu mapa ali direitinho e ir completando com as informações que o seu grupo desencavar. E só para a gente fechar aqui, o livro, esta sessão, eita, quase não sai, ela vai terminar aqui com um exemplo, tá? Então eu vou ler só um trechinho aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que funciona essa questão das descobertas. Então, ele vai colocar aqui o exemplo, olha, a pirâmide azul de punta, e ele vai colocar aqui entre parênteses, 2 dias, é a distância, né? E você vai ganhar 150 XP, o grupo vai ganhar 150 XP ao explorar essa área. E aí ele vem descrevendo aqui, eu vou ler só um trechinho. Do penhasco de calcário ergue-se uma pirâmide dura como granito e azul como cobalto. Suportes e pedaços de metal permanecem embutidos na pirâmide, cravejados nas entranhas destruídas. Do seu cume foi removida uma grande esfera, em algum momento esquecido. Dentro de passagens hiperregulares,
glifos geométricos levam para o centro da pirâmide. Lá, outra porta destruída, cheia de detritos e esqueletos, segue para baixo. E aí ele começa a descrever tipo como se fosse uma dungeon. Ou seja, só para a gente retomar aqui e fechar, é aquela ideia de área de aventura. É um ponto específico ali que você vai conduzir uma aventura curtinha, um evento e tal, um encontro importante. Você pode criar, né, uma situação específica que você queira para movimentar a sua campanha, aproveitando sempre as ideias dos personagens, dos jogadores, enfim. Mas, resumidamente, é isso. É uma área de aventura que os seus personagens vão explorar e vão ganhar uma determinada quantidade de XP por isso e vão completando o mapa ali aos poucos. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa exploração do UVG. Lembrando que a Retropunk é parceira aqui do canal, então se você curtiu esse livro ou qualquer outro da editora, se liga na dica que vai estar aqui na descrição para pegar os livros com desconto. No mais, quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, muito importante pra gente trocar ideias, tá? E quem quiser continuar na caravana com a gente, se inscreve logo aí no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai explorar as mecânicas de fome e sede, beleza? Então, quem não quiser perder, se junta logo com a gente aqui e vamos junto!